Efésios capítulo 1. Se você ainda não abriu, abra por favor as escrituras lá. E gostaria de estar lendo a partir do versículo 3. Aqui é o apóstolo Paulo, falando. Ele diz: bendito Deus e Pai, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Que texto poderoso. Que texto poderoso. A carta do apóstolo Paulo é uma bússola, é um mapa, é uma declaração do viver cristão. Se nós compreendermos, como tudo que o apóstolo Paulo escreve, ou escreveu, melhor dizendo, nas escrituras, se nós tivermos compreensão do que realmente está sendo dito, nós vamos, como alguém disse, é como se você subisse as montanhas do Himalaia. Há textos nas escrituras que vamos dizer assim, toda a Bíblia é importante, toda. Mas há textos nas escrituras que nos leva ao céu. E que se a gente parar para meditar e entender o que está sendo dito, acredite, o nosso cristianismo dá um salto de qualidade que a gente nem imagina. Nesse texto que eu acabei de ler, se você prestou atenção, nós vemos claramente a presença da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas negam o Deus Trino, alegando que nas Escrituras não existe nenhuma referência se referindo a Deus como um Deus trino ou um Deus triuno. E é verdade. Não existe em nenhum lugar nas Escrituras dizendo que Deus é três. Um só Deus, mas três pessoas. Isso não existe. Mas esse assunto da Trindade são o que eu chamo de doutrinas ao pé da cruz. Existem doutrinas que estão mais afastadas. E apesar de que toda doutrina ela é importante, senão não estaria escrito ali. Mas quando eu chamo doutrina ao pé da cruz, é porque são doutrinas que definem a nossa salvação ou não.
E uma dessas doutrinas, como por exemplo, a ressurreição de Cristo. Quem nega a ressurreição de Cristo? A salvação pela graça, que ele vai tratar no capítulo 2. Essa é a doutrina básica do cristianismo. Uma pessoa jamais será cristã se ela pensar que pode ser salva por aquilo que ela é ou por aquilo que ela faz. Isso é negar a morte de Cristo na cruz. Olha como essas doutrinas são importantes. Eu pensei hoje em passar por cima desses textos e caminhar. Mas é tanta coisa aqui que eu queria, sem pressa, né? A gente andando um pouquinho em cima desse texto de capítulo 1. Preste atenção como aqui está muito claro essa questão da Trindade. Se você ler o versículo 3, ele vai dizer, bendito Deus e Pai. Aqui ele está falando de quem? De Deus o Pai. No versículo 6 em diante, ele vai dizer, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus. Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo. Aí do versículo 6 até o versículo 12, a pessoa-chave aqui é Jesus. O versículo 13 e 14, se você prestou atenção, ele entra, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13 e 14, agora ele vai falar sobre o Espírito Santo. Então você encontra nitidamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o que os teólogos de todas as épocas, de todos os tempos, eles chamam de economia da Trindade. Deus é um só, mas três pessoas distintas, sendo um só Deus. Agora dá um nó na cabeça da gente. Não dá para a gente entender como três é um. Como é que três pessoas é uma? Não dá. Três pessoas distintas, um só Deus. Só tem uma explicação. A primeira delas é que todas as três são feitas da mesma essência. São coeternos. As três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, registrado, por exemplo, em Mateus capítulo 3, quando João Batista batiza Jesus no Rio Jordão, você vê nitidamente as três pessoas. Jesus sendo batizado na água, o Espírito Santo em forma de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu, do Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado. Nele eu tenho prazer. Você vê nitidamente o Pai, o Espírito Santo e o Filho. É como se fosse, não, é uma fotografia falada. Imagina que se isso fosse possível, bater essa foto e você ver as três pessoas. Isso não é possível, obviamente. No Monte da Transfiguração, que Jesus sobe com os apóstolos, a voz que veio do céu é, esse é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Aliás, no Monte da Transfiguração, eu até não dá para ver isso. Mas, por exemplo, na criação de Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Lendo Gênesis capítulo 1, não dá para a gente ver as três pessoas. Mas quando a gente vai para João, aí nós vamos perceber a presença das três pessoas. Por quê? Porque quando ele está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, em João, em Gênesis, a gente vê que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Em João, capítulo 1, ele vai dizer que todas as coisas, Jesus estava com Deus, era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que ele está querendo dizer? Que o Pai e o Filho que estavam lá, que são Deus, estavam criando todas as coisas. Só que em Gênesis capítulo 1 a gente vê o Espírito Santo. Então fica muito claro que as três pessoas, sendo um só Deus, elas estavam criando todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na bênção apostólica do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, o último versículo de 2 Coríntios, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja com vocês. Essa é a doutrina básica do cristianismo. Quem errar aqui, errou em tudo. Não significa que Deus é uma pessoa, mas que se revelou no Velho Testamento como Pai, aí no Novo Testamento ele se revela como Filho, e na igreja ele se revela como Espírito Santo. Não se trata disso. Aliás, essa é uma das grandes acusações, de quem rejeita a Trindade. Eles dizem assim, se Jesus é Deus, então como é que Jesus orou a Deus? Se ele é Deus. Ele estava orando para ele mesmo? Se é essa revelação, se é o Pai se revelando, se é Deus se revelando de três formas, aí dá uma confusão, mas não é isso. É um só Deus, mas três pessoas distintas. Isso é doutrina básica do cristianismo, gente. Quem não aceita isso, Josemar, a minha cabeça não consegue entender. E não é para entender. É para crer. É para aceitar. Como é que marido e esposa, na perspectiva de Deus, os dois se tornaram uma só carne, se são duas pessoas distintas? Dá para entender? Não dá. Dá para aceitar. Consegue entender? Nós estamos, esse é o nosso ponto, é que nós queremos, com a mente finita, pequena, querendo entender aquilo que é infinito. Não dá. Não dá. Tem só que aceitar o que está revelado. Como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Toda a escritura é para o ensino. Ninguém pode, olha como isso é forte. Jesus, qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre Jesus, eu não estou falando de alguém que, vamos pensar, alguém praticante do judaísmo, Não, Jesus é um profeta. Mas mesmo para o judaísmo, ele não pode dizer que Jesus é um profeta de Deus diante das afirmações que Jesus fez, se essas afirmações não forem verdadeiras. Um kardecista, por exemplo, que eles vão dizer que Jesus é um espírito iluminado, eles não podem afirmar isso diante das declarações que Jesus fez sobre si mesmo. Assim como, por exemplo, os seguidores de Roosevelt.
São as testemunhas de Jeová. Se você perguntar para a testemunha de Jeová quem Jesus é, eles vão dizer que Jesus é alguém acima de toda a criação, mas abaixo de Deus Pai, abaixo de Jeová. Ou seja, um Deus menor do que Deus Pai. Um Deus com D minúsculo. Isso não é possível diante das declarações de Jesus. Os grandes embates de Jesus não era pelo que ele ensinou, porque Jesus ensinou coisas boas. Não era a sua maneira de pregar, de falar. Jesus não foi perseguido por causa dos milagres. Não. Os milagres eram nítidos. Eram comprovados. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, morto de 4 dias, todo mundo sabia. Lembra que Marta disse para ele, Senhor, já cheira mal. O odor de um defunto já estava ali. De 4 dias de morto já começou a se decompor. E quando tiram a pedra que o Lázaro sai andando, isso foi visto, é só ler o texto de João 11. Havia uma multidão de pessoas ali. Não, esse não era o ponto da perseguição. O ponto da perseguição de Jesus era o fato dele, sendo homem, se fazer igual a Deus. Ou se dizer Deus. Esse era o ponto da perseguição. João capítulo 5, por exemplo, ele vai dizer, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aí pegaram em pedra para apedrejá-lo. Aí ele disse, mas vocês querem me apedrejar por quê? Porque tu, sendo homem, se diz Deus. E eles estavam entendendo certo mesmo, porque Jesus estava dizendo isso. Em João capítulo 10, por exemplo, ele vai dizer no versículo 30, eu e o Pai somos um. Olha como isso é forte. Eu e o Pai somos um. Não dá. Ou Jesus é verdadeiro, ou Jesus é mentiroso. Ele não tem como ser um anjo de luz com essas declarações. A não ser que ele seja isso. Ele não tem como... Ninguém pode dizer que ele é um profeta, vindo da parte de Deus, falando um absurdo desse. Ninguém pode, por exemplo, dizer que Jesus está abaixo de Deus, acima de toda a criação, mas abaixo de Deus, com esse tipo de declaração. Como ele faz, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 9. Quem vê a mim, vê Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Não. Isso não é possível. Porque se isso que Jesus está dizendo não é verdadeiro, então, ele está sendo, eu digo isso com toda reverência, isso é só a título de explicação, mais perverso do que o próprio Satanás, do que Lúcifer. Porque qual foi o erro de Lúcifer? Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 14, ou Ezequiel capítulo 28, você vai ver que ele era um anjo de luz. Ele era um querubim ungido. Na hierarquia celestial ou angelical, Lúcifer era o anjo de mais poder. Ele só estava abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é assim que ele quis ser igual a Deus. Olha como ele tinha poder. Olha como ele era alguém de destaque. Só que ele era um ser criado. Ele era um anjo. Ele poderia ter o poder que tivesse, mas ele não é eterno. Porque eterno é só Deus. Nada é eterno. A criação não é eterna. Um dia tudo isso vai acabar. Lúcifer, um dia não existia. E passou a existir. Então, como ele queria ser adorado, como é que a criatura quer ser adorada
tal como o Criador. Esse foi o erro dele. Ele foi expulso do céu. E quando ele desce à terra com Adão, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer para Adão o seguinte: olha, Deus sabe que se no dia que você comer desse fruto, que era do conhecimento do bem e do mal, você se tornará igual a Deus. Não era isso que ele quis ser lá no céu? Ele não quis ser igual a Deus e foi expulso de lá por conta disso? Ele faz a mesma proposta para Adão, para Eva. E eles caem. Essa é a proposta. Agora Jesus está dizendo: eu sou Deus. Fui eu que criei todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Pai através de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando aqui é profundo. É simples. Estou sendo o mais simples que eu posso ser. Mas é profundo isso. Isso é muito forte. Então, quando eu olho para Jesus, eu não tenho que olhar para Jesus. Ele é o mediador entre eu e Deus, entre nós e Deus. Mas por que ele é o mediador? Ele é o mediador porque ele, sendo Deus, ele se fez homem. Aqui há uma outra doutrina que ninguém pode errar. Se chama doutrina da encarnação. Essa é uma doutrina básica do cristianismo. Deus se fez carne. Deus se fez carne. Não é isso que João diz? Capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. O verbo que ele havia dito no versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o logos, no grego, diz que esse verbo, no versículo 14, ele esclarece quem é esse verbo. Porque se você ler só o versículo 1 de João, você não vai entender quem é o verbo. Só está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas quem é esse verbo? Se ele tivesse ficado só ali, nós não saberíamos. Só que no versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito, por que unigênito? Unigênito dá a ideia de único. Não existe nenhum outro filho igual a Jesus. Todo cristão se torna filho de Deus, mas não igual a Jesus. Porque nós não temos a natureza de Deus. Jesus tem. Ele é o unigênito do Pai. E uma vez que ele fez o que ele fez, ele se torna o primogênito. Vocês já ouviram essa palavra? Primogênito? O que significa o primogênito? O primeiro. O primeiro de quê? O primeiro de uma raça, de um povo, de uma geração. Olha a beleza do cristianismo. Essa é a fé cristã. Jesus era o unigênito, igual ao Pai. Ele vem e se torna o primogênito, porque ele assumiu uma forma humana. Quando Paulo diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a partir do versículo 5, que ele, subsistindo como Deus, não julgou ser igual a ele, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, andando no caminho de obediência até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Isso que está acontecendo é que quando Jesus veio, o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, não é que Jesus, quando ele se tornou homem, ele se esvaziou da natureza divina, não. Ele ganhou uma natureza humana.
Ele acrescentou a natureza divina dele à natureza humana. Isso é muito importante, muito. Ele diz que, sendo rico, o apóstolo Paulo vai dizer, se fez pobre por amor de nós. Por que ele está dizendo isso? Sendo rico o quê? Financeiramente? Não, sendo Deus. Ele se humilhou e andou no caminho de obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2. Isso é doutrina cristã. O que eu estou dando para vocês aqui é carne. Isso é doutrina cristã. Isso é muito forte, muito importante o que eu estou falando aqui. Agora, quando Jesus toma a forma humana, ele nunca mais... aliás, quando Jesus toma a forma humana, ele tomou a forma humana por toda a eternidade. Porque quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita num corpo gasoso, fumaça, não. Ele não ressuscita num corpo espiritual, não. Ele ressuscita num corpo material. Perfeito. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho nunca mais será da mesma essência antes, como era antes. Porque antes ele era só Espírito, assim como o Pai e o Filho. Agora não. Agora ele tomou uma forma humana. É por isso que quando Tomé pergunta, diz, né, que se não visse os buracos na mão dele, a lança que abriu o peito dele, ele jamais creria. Quando Jesus aparece para ele, Jesus mostra as mãos. Então Jesus tinha mão para pegar. Toca aqui, Tomé. Então tinha alguma coisa em que pegar. Não tinha? Tinha. Eu já estou com 30 minutos aqui. Vou já parar. Eu tinha colocado aqui para falar uma outra coisa, mas Deus saiu me levando para cá e eu estou indo com vocês. Então, entenda isso. Então, quando Tomé viu ele, Tomé viu. Toca aqui, Tomé, do meu lado. Jesus comeu pão com eles, lembra? Jesus comeu peixe. Então, ele tinha um corpo. Não um corpo, vamos dizer assim, fraco, no sentido que nós somos. Não, mas um corpo transformado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, o que ele está se referindo? Jesus morreu na cruz, mas quando Jesus ressuscitou, esse corpo que morreu na cruz não morre nunca mais. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Não é importante isso que eu estou dizendo? Olha como isso é forte, gente. Esse é o corpo que nós teremos. Todo cristão, quando ele morre, às vezes eu brinco, mas é a verdade. Ele foi promovido. Ela foi promovida. Porque ela sai dessa igreja terrena e vai fazer parte da igreja celestial, que continua sendo o corpo de Jesus. Aguardando o quê? A segunda vinda. Porque quando Jesus vier, esses que estão lá, conforme Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, e tantos outros textos, Mateus 25 e tantos outros, o que vai acontecer é que esses que já estão lá, eles vão voltar, esses corpos, que já nem existem mais, viraram pó, né? Mas eles ressuscitam, como Jesus ressuscitou no terceiro dia. Por isso que ele é o primogênito, porque ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Se você ver, por exemplo, Jesus ressuscitou o filho da viúva, mas ele morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele voltou a morrer de novo. Então, quando diz que Jesus Cristo é o primeiro,
é o primogênito porque ele ressuscitou para não morrer nunca mais, como é a situação nossa no dia da ressurreição. E aí, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para se tornar igual ao corpo de Jesus após a ressurreição. Eu fico encantado com essas coisas. Não, honestamente, eu fico... Isso para mim é... Eu digo, Jesus, como é que pode? Semana que vem eu vou voltar a Efésios capítulo 1. E eu vou mostrar para vocês o papel de cada um deles. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Parei aqui.